Bem, vamos falar sobre a reprodução social e o papel do esporte nesse processo e tomando alguns fundamentos do texto do Kuntz no livro A Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Antes de entrarmos nisso, só deixar claro o processo de reprodução. Afinal, o que é reprodução social? Reprodução social é o processo pelo qual uma sociedade transmite às novas gerações o seu jeito de ser, os seus valores, os seus costumes, tentando reproduzir, fazer com que as novas gerações deem continuidade a este processo, a esta sociedade, tal como construída pelos seus antepassados. É importante deixar claro que a reprodução social numa sociedade igualitária, ela tende a se reproduzir naturalmente. Não há necessidade de qualquer esforço para a reprodução dessa sociedade, visto que ninguém se encontra em situação de exploração e opressão. Ao contrário disso, nas sociedades em que há a opressão, há a exploração de certos grupos por outros grupos, esta reprodução já não se dá da mesma forma, ela já não se dá naturalmente. É preciso se criar um mecanismo que leve as novas gerações a aceitarem a exploração e opressão. Em geral, a reprodução social numa sociedade desigual, ela se utiliza de dois mecanismos para assegurar essa reprodução. O primeiro deles, e o mais antigo de todos, é o uso da força. É a violência. Esta é a forma primária ou primordial de se realizar a reprodução social em sociedades desiguais, ou seja, em sociedades em que uma pequena parte domina, explorando e oprimindo a sua grande maioria. Entretanto, o processo de reprodução social pela via da violência é custoso, é difícil, como indicou, por exemplo, a queda dos grandes impérios, como o Império Romano, em que cada conquista de novos territórios era preciso se montar um novo exército para que desse conta, para que se garantisse essa reprodução social. Ou seja, isso vai ampliando cada vez mais o custo dessa reprodução social. Ao invés de se utilizar a força, a violência como instrumento de reprodução social, as sociedades contemporâneas se utilizam de um mecanismo sutil de dominação e, portanto, de reprodução social, que é o processo ideológico, ou seja, o processo de inculcação, de introjeção na cabeça daqueles setores dominados da sociedade dos valores que vão garantir a dominação das suas elites. Ou seja, este conteúdo que é impingido às classes, aos setores dominados, então às classes trabalhadoras, às mulheres, aos negros, aos homossexuais, enfim, a qualquer segmento dominado, é a ideologia que vai fazer com que este indivíduo se coloque na situação de submissão. Ele próprio entende que o lugar dele é aquele. Bem, por que então uma sociedade, como essa sociedade, quais os instrumentos que essa sociedade vai se utilizar nesse processo de reprodução ideológica, por via ideológica? Então, na sociedade se constitui uma série de agências que tendem a reproduzir este pensamento. É o que Althusser chamou de aparelhos ideológicos. Esses aparelhos ideológicos são todas as instituições na sociedade que contribuem de forma voluntária, explicitamente voluntária, ou mesmo involuntária, de forma ingênua, na reprodução deste processo. Então temos aí
como agências ideológicas, portanto, aparelhos ideológicos que fazem esse trabalho de inculcação dos valores das suas elites, dos setores dominantes da sociedade. A igreja, a escola, a família, os meios de comunicação de massa, enfim, todas as instituições que agem, que têm uma ação sobre os indivíduos, em que, de uma certa maneira, há uma relação de poder, há uma relação ao exercício de uma influência sobre a população, sobre as pessoas, que faz com que as pessoas passem a entender o mundo a partir das explicações dadas por estes aparelhos ideológicos. O caso dos meios de comunicação de massa representa hoje talvez o que representou a igreja há 60, 70, 100, 200 anos atrás, quando a igreja era quem explicava o mundo, não só o mundo do céu, mas o mundo da terra, inculcando em toda a população os interesses próprios da igreja. Os meios de comunicação de massa hoje é o que representa o meio pelo qual o cidadão simples, o homem simples, enxerga a realidade. Portanto, o que deu na televisão, o que deu no jornal, é o que é a verdade, é o que é a realidade. Então, o sujeito normal das classes trabalhadoras, por exemplo, vão enxergar a realidade a partir do que deu no jornal. Pedrinho Guareschi, um psicólogo social importante, em uma pesquisa sobre o efeito da mídia, num trabalho de pesquisa realizado no início dos anos 90, final dos anos 80, mostra como um determinado fato importante, ele está se referindo a uma guerra no Oriente Médio, e ele mostra como, na medida em que os meios de comunicação de massa deixam de noticiar para a população, a guerra deixa de existir. Então se pensa que, a partir daí, a guerra não existe mais. Mas veja, a guerra continua lá. Foi só os meios de comunicação que deixaram de falar sobre isso. Portanto, nota-se aí o peso que há dos meios de comunicação de massa sobre o indivíduo, sobre o que o indivíduo pensa. E é neste processo que o esporte aparece como um instrumento ideológico. O esporte, tal como observamos hoje, a influência que ele exerce na nossa sociedade, que é o esporte de alto rendimento. Então, o esporte ele possui características que estão muito próximas, que fazem parte, que compõem essa essência do sistema capitalista. Ou seja, o elemento concorrencial, o ganhar e perder, o vencer a qualquer preço. Não importa os meios que eu utilize para que eu vença, importa o que eu vença. E se a gente olhar o esporte, a prática esportiva concreta, nós vamos ver que pouco tem a ver com aquela visão ilusória, fantasiosa do esporte, em que o sujeito aprende a ganhar ou a perder, que o sujeito aprende a respeitar as regras do jogo. O que se vê na prática concreta é justamente o contrário. As pessoas o tempo inteiro tentando ludibriar a regra do esporte, e jamais aprendendo a ganhar ou perder. Não se aprende nem a perder e nem a ganhar. O sujeito que ganha tripudia e o sujeito que perde, enfim, não se conforma com isso. Então, o que mostra que a balela do discurso oficial do esporte, numa formação moral do indivíduo, como se fosse de fato capaz de transformar esses indivíduos nesse sujeito dócil, num sujeito que ganha e perde, e que isso faz parte da natureza da nossa sociedade, da vida social, e que, portanto, o esporte tem um papel importante no enquadramento desse indivíduo. Mas basta olharmos para a realidade para vermos que isso não é verdade. Entretanto, apesar de constatado isso na prática, de observarmos isso na prática, vemos ao mesmo tempo que no plano do discurso continua válido.
Então continua válido nos meios de comunicação de massa, continua válido entre os políticos que apenas reproduzem de forma crítica esse discurso da mídia, e que ganha espaço, porque é novamente reproduzido pela mídia, ganha força a tese da mídia, que é uma tese absolutamente indefensável, basta a gente olhar para a prática esportiva.